Oi, pessoal. Nesse exercício de número um, né, nós precisamos identificar se a transformação dada é ou não é linear. Para isso, então, a gente precisa verificar as propriedades, né? A primeira coisa é verificar se o vetor nulo, né, a gente tem uma transformação aqui, né, de R2 em R2, e eu preciso verificar se o vetor nulo leva um vetor nulo, né? Então, quanto que vale o t de 0, 0? Né? Vai ficar 0 menos 3 vezes 0, que é 0, e 2 vezes 0 mais 5 vezes 0. Então, t de 0, 0 é igual a 0, 0. Então, ok. Primeira coisa que você precisa verificar. A segunda, né, você considera dois vetores nessa sua transformação, né? Então, você pode considerar dois vetores quaisquer. Você pode chamar o vetor U de componentes x1, y1, e o vetor V de componente x2, y2. Né, pertencentes a esse espaço aí, né, no caso R2, tá? E aí eu quero verificar o quê? Duas situações. Eu quero verificar que o t da soma desses vetores é a soma das transformações, né, t de U mais t de V, e que o t de alfa U, né, onde alfa aqui é um escalar real, é igual a alfa t de U. Então, eu tenho que fazer essas duas questões. A primeira, então, vamos fazer o t da soma. Né? O que é o t da soma? É o t, antes de aplicar a transformação, né? O que é a soma dos vetores u e v? São esses dois vetores aqui somados, né? Com a propriedade de soma de vetores. Primeiro componente com a primeira componente vai ficar x1 mais x2, e segunda componente com a segunda, y1 mais y2, né? Que é a soma dos vetores u mais v. Agora sim, eu aplico a transformação para essas duas questões, ó, sendo que a primeira componente é uma soma, x1 mais x2, e a segunda também. Então, o que a transformação T neste exemplo faz? Ela pega a primeira componente e subtrai 3 vezes da segunda componente. Só que a primeira componente aqui é tudo isso aqui, ó, x1 mais x2. Então, a transformação ela faz o quê? Pega a primeira componente, que é x1 mais x2, menos 3 vezes a segunda componente, que é y1 mais y2. Né? Isso é para o primeiro, para a posição, né, do primeiro vetor. Aí, o que ela faz depois? Ela multiplica 2 pela primeira componente, mais 5 vezes a segunda componente, que é y1 mais y2, beleza? Aí aqui agora eu vou resolver, ó. Isso aqui vai ficar o quê? x1, né, menos x2, menos 3y1, menos 3y2. E eu já vou separá-los de acordo com o que a transformação me dá. Porque eu quero provar que o vetor t de U mais V, t de U mais t de V. Então, eu tenho que provocar aparecer isso. Então, eu só organizo isso aqui algebricamente, né? Então, isso aqui vai ficar x1. É a mesma coisa que eu escrevi isso aqui, ó. Menos 3y1, né? Ó, mais x2, né? Ó, menos 3y2. É a mesma coisa, tá? E aqui é a mesma coisa, ó. Vai ficar 2x1 mais 5y1, né? Ó, mais 2x2 mais 5y2. Mais 5y2. Beleza? E agora, então, o que a gente faz? A gente separa esses vetores. Né? Ó, então, isso aqui é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que escrever. Ó, isso aqui é uma soma de vetores, né, gente? Então, eu posso usar todas as propriedades de soma. Isso aqui é a mesma coisa que fazer o quê? É x1 menos 3y1 na primeira componente, 2x1 mais 5y1 na segunda componente, mais, ó,
x2 menos 3x y2 e 2x2 mais 5y2 na segunda componente, ok? Só que quando eu faço isso, ó, o que a gente pode observar? Que essa aqui é a transformação do vetor u e essa aqui é a transformação do vetor v. Né? Então, isso aqui, na verdade, é t de u mais t de v. Né? Ó, que é t de u mais t de v. Ou seja, t de u mais v é t de u mais t de v. Então, a segunda exigência de ser uma transformação linear foi respeitada. Passo para a terceira exigência, que é a última, né? T de alfa u ser alfa t de u. Então, vamos fazer isso aqui, ó, t de alfa u. Né? O que é o t de alfa u? É o t de alfa vezes o vetor u. O vetor u é x1, y1. Então, vai ficar alfa x1, alfa y1. Né? Isso aqui é o quê? O que a transformação faz? Ela pega a primeira componente menos 3 vezes a segunda componente. A primeira componente aqui é alfa x1 menos 3 alfa y1, que é a segunda componente. E, no caso da segunda componente após a transformação, é 2x mais 5y. Né? Você tem que entender que o x e o y é o local que ele ocupa lá no vetor. Ó. O x é o que está na primeira componente, o y é o que está na segunda componente. Só que o que está na primeira componente minha aqui é alfa x1 e o que está na segunda é alfa y1. Então, é 2x mais 5y. Né? Então, isso aqui vai ficar o quê? É 2 vezes a primeira, né, que é alfa x1, mais 5 vezes a segunda. Isso aqui eu posso reescrever, né? Isso aqui, na verdade, eu posso reescrever o campo alfa x1. Né, olha. E aqui 2 alfa x1, mais aqui vai ficar menos 3. Aqui, desculpa, é x1, né? Deixa eu só mudar aqui. Que eu não quero fazer aqui a soma, né? Aqui eu tava... É alfa, olha aqui. Coloquei em evidência, né? Que aqui é um vetor só. Então, é alfa que multiplica x1 menos 3y1. E aqui coloco alfa em evidência. É alfa que multiplica 2x1 mais 5y1. Como eu tenho alfa nas duas componentes, eu posso colocar em evidência, né? Sair para fora da transformação do vetor. Isso aqui, então, é alfa x1 menos 3y1, 2x1 mais 5y1. Ou seja, isso aqui é alfa. Né? O que é isso aqui? É a transformação de u. Alfa t de u. Então, você provou que t de alfa u é alfa t de u. Né? Então, portanto, é aquela transformação dada no exercício, né? De R2 em R2, é uma transformação linear. Beleza?